Olá, pessoal. Eu sou a professora Milena Andrade, da Universidade Federal Rural da Amazônia, do Laboratório de Desastres, e vou apresentar o trabalho intitulado Mapeamento Colaborativo para a Gestão de Desastres em Áreas Urbanas da Amazônia, construído em colaboração com os demais autores que estão em tela. Um pouco de contexto. Então, na Amazônia a gente tem riscos e desastres, né, muito expressivos relacionados tanto a inundações, quanto incêndios florestais, mas com foco maior na parte das inundações. A gente tem diversas famílias, edificações que são atingidas sazonalmente aqui no nosso território amazônico, né? Então, um número muito grande de pessoas é afetada, né? Seja desalojada, desabrigada, e são afetadas diretamente também. No Brasil, de acordo com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a gente tem um organograma, né, que trabalha aí o ciclo de gestão de riscos e de desastres, sendo que antes do desastre acontecer, a gente tem ações de prevenção, mitigação e preparação que ocorrem durante a gestão do risco, né, quando você tem análises aí agregadas à análise de risco, medidas de redução de risco, ação de prevenção e monitoramento. E uma vez que o sinistro ocorre, a gente já vai passar por um momento de gestão do desastre, com uma fase de recuperação, de resposta, né? E aí outras ações são necessárias. Durante esse momento é muito importante a gente ter a clareza e a compreensão de quantas edificações estão localizadas em áreas, por exemplo, que são suscetíveis à inundação. E nesse momento, uma plataforma que nos auxilia bastante, né, e um método que nos auxilia bastante na elaboração de mapas desse número de edificações de áreas que são expostas, de edificações expostas a um determinado risco, são as plataformas de mapeamento colaborativo, e a mais conhecida e muito utilizada é a OpenStreetMap, né? Então, a OpenStreetMap ela auxilia pelo fato de você ter aí um mapa aberto, você tem a colaboração cidadã de pessoas que não necessariamente são especialistas em geoprocessamento em si, e facilmente você consegue contribuir com a delimitação de edificações, a delimitação de vias, a inserção de tags, né, de informações específicas sobre um determinado município, apenas realizando um cadastro, né, e tem diversos treinamentos também gratuitos disponíveis na internet. Especificamente para áreas que foram afetadas por desastre, existe a humanitária OpenStreetMap também auxilia nesse sentido, né? Então, é possível criar projetos para alimentar essas plataformas e aí se ter uma melhoria no número de elementos espaciais que são ali cartografados. O nosso trabalho ele ocorreu no estado do Pará, né, localizado no norte do país, e especificamente em pequenas áreas urbanas de 4 municípios, né? No município 1, como está aí no mapa em tela, no município de Abaetetuba, no município 2, no município de Alenquer, que já vai ficar aí às margens do Rio Amazonas, no grande Rio Amazonas, né? O município de Marabá, que é o município 3, e o município 4, que seria o município de Tucuruí, ambos passam ali, estão localizados na margem do rio Tocantins, né? O Marabá está na confluência do rio Tocantins e do rio Pacaembu. Então, a gente utilizou basicamente, né, inicialmente a gente levantou a base de dados relacionada a essas áreas suscetíveis à inundação, com base em setorizações de risco, né, de bases de dados oficiais do Serviço Geológico do Brasil. Depois foi criado um projeto com a delimitação dessas áreas e aí foram realizadas oficinas abertas ao público em formas de capacitação e em formas de mapatonas também que ocorreram preferencialmente nas dependências da Universidade Federal Rural da Amazônia, né? Então, durante esse momento, foi feita uma convocação para utilizar essa plataforma, feito o cadastro dos participantes, para a gente gerar, por fim, o mapeamento dessas áreas. Então, todos os projetos que eu citei aqui, eles foram realizados no período de junho de 2021 a novembro de 2023. Como resultados principais, por exemplo, numa pequena área ali de Marabá, chamada de Marabá Pioneiro, ou Velha Marabá, a gente teve aproximadamente 3.881 novos edifícios que foram incluídos, né, que não constavam oficialmente na base de dados do OpenStreetMap. Então, o tempo médio dedicado aí por cada participante
para mapear quadro a quadrante foi de aproximadamente 40 minutos. No município de Alenquer, a gente acrescentou 210 feições a partir de 163 colaboradores, totalizando um número de aproximadamente 6.500 edifícios registrados, com tempo médio de cada tarefa de aproximadamente 25 minutos. Em Abaetetuba, cerca de 403 edificações foram mapeadas, né, um total de poucos colaboradores, 7 colaboradores, em 90 dias, com uma duração média de 30 minutos. E no município de Tucuruí, a gente teve 112 feições elaboradas, né, mapeadas, com a participação de 24 colaboradores, com uma duração média aí de 20 minutos. Então, a partir desses resultados, né, a gente teve a colaboração de voluntários e equipes que vivem na região amazônica e que aumentaram a quantidade dos dados disponíveis no OpenStreetMap aqui para a nossa região. A OpenStreetMap ela se destaca, né, devido à sua extensa comunidade de usuários que é engajada na inserção de dados espaciais, além de você ter também auxílio em fóruns. Rapidamente a gente consegue ter respostas quando você tem alguma dúvida técnica em relação a alguma coisa. O mapeamento colaborativo ele é uma prática essencial que envolve a participação de todos os indivíduos, né, comunidades, para organizar a coleta, registrar essas novas feições, validar e atualizar, por fim, os dados geoespaciais. E a gente tem que, é muito importante fomentar, na verdade, o conhecimento sobre essas plataformas que não são verdadeiramente tão conhecidas assim em alguns nichos, né? Então, sempre que possível, integrar lideranças e comunidades nesse processo. Esses dados abertos gerados, eles permitem analisar informações precisas, eles nos permitem identificar rapidamente pontos críticos que são afetados em áreas de risco e quando a gente intercruza essas informações por defesa civil, a gente pode também gerar, inclusive, pesquisa sobre esse tema, né, sobre a exposição dessas áreas. E os dados eles podem ser utilizados também para uma resposta rápida a desastres e para ações de prevenção, uma vez que você tem exatamente, se a gente tem a mancha, por exemplo, de inundação e a gente tem o número de edificações que estão ali, é possível traçar uma estratégia mais rápida em relação à resposta. Então, esse foi o nosso trabalho, né? Muito obrigada. Esse trabalho foi realizado pelo Laboratório de Desastres, que fica na Universidade Federal Rural da Amazônia, e também com o apoio da rede UFMEPAS, a qual o Laboratório de Desastres faz parte. Muito obrigada.